Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! Num piscar de olhos, Lei Kong e Zhao Feng trocaram golpes. O poder dos golpes fez os outros jovens se esquivarem deles imediatamente. Dedo estelar. Zhao Feng avançou em vez de recuar, pois seu olho esquerdo conseguia captar as mudanças de força interior e sangue. O dedo estelar de Zhao Feng havia alcançado o pico do 4º nível e ele podia disparar dezenas de raios de dedo em um instante. Raios de luz azul podiam ser vistos voando por todo lugar, cada dedo se esforçava para a perfeição e o dano. No curto período de tempos, Zhao Feng e Lei Kong estavam em pé de igualdade. Lei Kong tinha vantagem em cultivo mais alto e, portanto, podia usar ataques de longo alcance, enquanto Zhao Feng tinha seu dedo estelar espacial, que estava em pé de igualdade com ataques do 7º nível. Em termos de velocidade de ataques, Zhao Feng foi realmente mais rápido e manteve a iniciativa. O vento final rompendo os céus. A palma de Lei Kong explodiu e enviou uma barreira de vento em direção a Zhao Feng. Misteriosa palma do vento. Zhao Feng imediatamente fundiu a imagem da garota em sua mente. Através das batalhas em que lutou, sua palma estava ainda mais forte do que antes. As duas palmas se chocaram, mas a palma azul de Zhao Feng pareceu engolir todo o vento e facilmente resolveu o ataque de Lei Kong. Que tipo de habilidade é essa? Lei Kong ficou surpreso. A habilidade que ele usou naquele momento foi uma das suas melhores. Postura do vento fluente. O corpo de Zhao Feng de repente se tornou ágil e ele parecia dançar com o vento. Às vezes, ele atacava com a palma do vento misteriosa e às vezes com o dedo estelar. As duas figuras enviaram ondas de ar para todos os lados. 10 movimentos, 20 movimentos, 30 movimentos. A força interior e as habilidades de Zhao Feng se tornaram mais aprimoradas. Enfrentar um mestre marcial havia acendido o potencial de Zhao Feng. Inconscientemente, seu dedo estelar havia se consolidado completamente no pico do 4º nível e sua técnica de parede de metal havia se fechado nos estágios finais do 5º nível também. Isso permitiu que ele lutasse de frente com o mestre marcial e não perdesse. Depois de uma centena de movimentos, os dois se sentiram levemente inchados. Zhao Feng sentiu sua força interior se tornar mais pura e tinha uma sensação caótica. Isso! Zhao Feng sentiu seu cultivo dar um passo adiante e lentamente começou a romper a última barreira. O treino de hoje termina aqui. A figura de Zhao Feng imediatamente deixou o círculo de batalha e retornou para seu quarto de madeira. Lei Kong não conseguiu ganhar vantagem alguma e também se sentiu um pouco cansado. Ele percebeu que isso era porque seu cultivo não havia se estabilizado. Em uma casa de madeira bem distante, Feng Anil estava ali observando. Irmão Feng, o que você acha da batalha? Um jovem perguntou. Lei Kong acabou de chegar ao 7º posto e ele é bem inútil. Quanto a Zhao Feng, ele pode ser capaz de me ameaçar se chegar ao 7º posto. A expressão de Feng Anil era calma. Neste momento, a aura que vinha dele parecia estar próxima do pico do 7º rank. Era óbvio que ele havia melhorado desde a missão. Dentro da sala de madeira, Zhao Feng sentou-se de pernas cruzadas e começou a circular sua força interior. Durante a batalha, seu potencial havia se acendido. Neste momento, ele até sentiu sua força interior rugir poderosamente enquanto viajava por seu corpo. Tanto a qualidade quanto a quantidade dela estavam aumentando rapidamente. Naquela noite, a força interior de Zhao Feng tentou sair de seu corpo e ele finalmente conseguiu condensá-la. Como ele teve a experiência de fazer sua força interior deixar seu corpo devido ao dedo estelar, ele conseguiu romper com sucesso. Funcionou! Zhao Feng respirou fundo e abriu a palma da mão. Um brilho verde de luz saltou e então retornou para dentro de seu corpo. Neste instante, ele só precisou de um pensamento para explodir completamente sua força interior e mandar os artistas marciais voando. Só então Zhao Feng percebeu o quão forte era o 7º rank. Zhao Feng levou apenas um dia para controlar completamente o poder, até mesmo excedendo Lei Kong. Se ele usasse seu dedo estelar, o poder estaria em um nível totalmente mais alto. Conforme seu cultivo aumentava, sua técnica de parede de metal também havia alcançado o pico do 5º posto. A técnica da parede de metal era dividida em 7 níveis e o 6º nível podia formar uma barreira usando força interior, que até mesmo os de 7º e 8º ranks teriam dificuldade de quebrar. De acordo com o que estava escrito, se alguém alcançasse o 7º nível, seu corpo seria perfeito. Pensando nisso agora, Zhao Feng pensou que algo estava errado porque naquele nível, ele teria excedido os limites do corpo humano a menos que ainda houvesse uma lacuna entre o 6º e o 7º nível. Os olhos de Zhao Feng brilharam enquanto ele pensava no avô de Zhao Yufei, o velho de um braço só. Quando eles trocaram, o velho também pode ter mudado algo na técnica da parede de metal, assim como ele havia guardado informações. Ele não pensou muito sobre esses problemas porque ele havia rompido para o 7º posto e podia escolher sua recompensa. Sagrada arte marcial. Parece que foi isso que Deus decidiu para mim. Zhao Feng suprimiu sua excitação.
Hoje era o dia em que ele precisava responder ao terceiro guarda. O prédio no meio do campo. Você decidiu escolher a arte marcial sagrada? O terceiro guarda ficou um pouco surpreso enquanto olhava para Zhao Feng. Ele nunca pensou que Zhao Feng seria capaz de alcançar o 7º nível e entrar no ranking de mestres marciais em tão pouco tempo. Sim. O tom de Zhao Feng era decisivo. Ok, siga-me. A guarda Guanjun não disse muito enquanto conduzia Zhao Feng ao Salão do Tesouro. O Salão do Tesouro era um solo sagrado do Palácio Guanjun. Sempre havia 2 mestres marciais de 9ª patente supervisionando o local e para abrir a arte marcial sagradas na biblioteca, ambos os mestres marciais de 9ª patente precisavam concordar. Abrir a biblioteca de artes marciais sagradas? Os dois ficaram um pouco atordoados. No Palácio Guanjun, é preciso ter o consentimento pessoal do Lorde Guanjun. Abra a biblioteca de artes marciais sagradas. O terceiro guarda tirou uma ficha de prata escura e ouro. Ordens do Lorde Guanjun. Os 2 mestres marciais do 9º posto imediatamente se curvaram. O símbolo de prata e ouro representava o próprio Lorde Guanjun. Além disso, o terceiro guarda era um dos 3 melhores do Corporação Guanjun e supervisionava o batalhão de guardas celestiais, já que Lorde Guanjun estava em meditação isolada. Seu status podia ser visto quando ele tirou o token. Os 2 nonos ranks lideraram o caminho para um prédio prateado metálico escuro. O prédio inteiro não tinha janelas, tinha apenas uma porta preta pura que tinha um buraco no meio. O terceiro guarda foi até a porta e colocou o token Guanjun nela. A porta preta se abriu lentamente e revelou o que havia lá dentro. Você só pode escolher uma arte marcial sagrada. O terceiro guarda levou Zhao Feng para dentro e fechou a porta. No quarto escuro, havia tiras de jade brilhantes, cerca de 20 delas, com nomes de artes marciais nelas. Técnica do vento ilusório, palma do deus sangrento, garra demoníaca celestial, mão de dominação do céu, técnica da parede de prata. Cada pedaço de jade representa uma arte marcial sagrada. Depois de decidir qual você quer, você pode pegar um e pegar emprestado por 7 dias e depois devolvê-lo. O que você ganha depende da sua iluminação e sabedoria. A guarda Guanjun disse a ele. Zhao Feng sabia que esses deslizes eram apenas os resumos das habilidades, as habilidades reais tinham que ser tiradas de outro lugar. Não havia muitas artes marciais sagradas na sala, mas todas elas estavam completas. Técnica de ilusão do vento, a figura de alguém se transforma no vento e cria clones. O nível alto pode criar 9 clones. Requisitos mínimos, 7º posto. Palma do deus sangrento, dissolve a carne do inimigo em água e é capaz de formar um veneno mortal. Garra demoníaca celestial, uma garra demoníaca que pode rasgar metal em pedaços. Quando treinada ao máximo, pode destruir itens infinitos. O coração de Zhao Feng não pôde deixar de tremer ao ver as descrições. Comparadas com estas, as artes marciais que ele aprendeu antes eram como brincadeira de criança. De repente, Zhao Feng viu o nome de uma tira de jade chamada Técnica da Parede de Prata. Técnica da Parede de Prata. Zhao Feng estava tomado de alegria. Sua técnica de parede de metal era considerada a versão simplificada da técnica de parede de prata. Técnica da Parede de Prata, uma técnica de fortalecimento corporal que aumenta a força e a defesa. Uma vez treinado ao seu pico, o corpo nem derrete no fogo e excede os limites do corpo humano. Olhando para a descrição, a técnica da parede de metal era semelhante à técnica da parede de prata, mas esta última era mais poderosa. Excede os limites do corpo humano. Que tipo de pensamento é esse? De acordo com o que Zhao Feng sabia, se o corpo de alguém atingisse seu pico, ele poderia instantaneamente entrar no caminho marcial sagrado apenas com a força do corpo. Isso era semelhante ao pico do 5º nível da técnica da parede de metal, apenas seus músculos sozinhos poderiam lutar contra a 5ª ou 6ª posições. A técnica do muro de prata era a mesma, era possível usar apenas os músculos e lutar contra cultivadores do caminho marcial sagrado. Não é de se admirar que seja uma técnica de fortalecimento corporal de nível sagrado. Zhao Feng respirou fundo e voltou-se para as outras tiras de jade. Zhao Feng examinou as técnicas e descobriu que as habilidades ofensivas ocupavam a maioria. Havia apenas 2 técnicas de fortalecimento corporal, incluindo a técnica da parede de prata. Habilidades ofensivas e de velocidade não devem ser fáceis de aprender. Zhao Feng pensou secretamente. Dentro da dimensão do seu olho esquerdo, ele tinha a palma do vento misteriosa e as 4 artes marciais sagradas incompletas, postura do vento fluente, postura do tornado, postura parcial do vento e postura do vento ardente. Somente essas artes marciais sagradas levariam muito tempo para Zhao Feng aprender, então ele rapidamente pegou o pergaminho de jade representando a técnica da parede de prata quando pensou em tudo. Você escolheu a técnica da parede de prata? O terceiro guarda ficou um pouco surpreso. Ele já havia levado outros aqui antes e todos eles tinham habilidades ofensivas como palma do deus sangrento e garra demoníaca celestial.
Se aprendessem essas habilidades, seriam capazes de derrotar todos os outros cultivadores do mesmo nível, mas não havia pessoas que pudessem aprendê-las. Sim. Zhao Feng foi decisivo. Ele escolheu essa habilidade depois de pensar muito. É fácil aprender a técnica de fortalecimento do corpo sagrado, mas a dificuldade aumenta significativamente mais tarde, em comparação com outras habilidades. O guarda Guanjun tinha um leve sorriso no rosto. Ele admirava a decisão de Zhao Feng, pois o corpo era a base do cultivo. Alguém só seria capaz de treinar outras habilidades se seu corpo permitisse. Após confirmar a habilidade, o terceiro guarda deu um livro escrito à mão para Zhao Feng. Abrindo-os, Zhao Feng viu que o conteúdo era similar à técnica da parede de prata, mas era mais aprofundado e profundo. Embora esta seja apenas uma cópia escrita à mão, você ainda deve devolvê-la em 7 dias. Você não deve dar esta técnica a outros ou então o Palácio Guanjun prejudicará seu cultivo. A guarda Guanjun alertou. Entendido. Mas não preciso levar esse livro de volta comigo. Zhao Feng disse calmamente. Ao dizer isso, ele olhou para o livro e folheou as páginas rapidamente. Em um instante, o conteúdo foi copiado para a mente de Zhao Feng. Dezenas de respirações depois, Zhao Feng devolveu o livro escrito à mão para o terceiro guarda. Você. O terceiro guarda estava um pouco atordoado. Eu já memorizei. Zhao Feng deu um sorriso. Que tipo de monstro ele era? Choque e atordoamento podiam ser vistos nos olhos do terceiro guarda. Ele tinha visto gênios que conseguiam memorizar tudo o que viam, mas era a primeira vez que via alguém memorizar o livro inteiro. Afinal, o livro continha imagens e frases complexas, uma única diferença poderia resultar em destruição. Até mesmo gênios que conseguiam memorizar o que viam de uma só vez ou olhavam repetidamente. Tem certeza de que memorizou tudo? Aposto que o irmãozinho Bei vai se interessar. O guarda Guanjun mandou Zhao Feng embora com os olhos e deu uma risada curta. Ele confiava que Zhao Feng havia memorizado porque ninguém conseguia resistir à tentação de uma arte marcial sagrada. Após deixar o Salão dos Tesouros, Zhao Feng retornou ao batalhão dos guardas celestes. Assim que chegou perto de seu quarto de madeiras, Ao Yufei e Huang que olharam para ele com expectativa. Irmão Feng, o que você conseguiu no Salão do Tesouro? Zhao Yufei piscou e ficou extremamente curiosa. Todos sabiam que Zhao Feng havia conseguido mais pontos de batalha na missão, então ele tinha uma recompensa extra. Segredo. Zhao Feng deu um sorriso misterioso e voltou para seu quarto de madeira. Ele não queria que todos soubessem que ele tinha uma arte marcial sagrada. Dentro da sala de madeira, Zhao Feng sentou-se de pernas cruzadas e o conteúdo da técnica da parede de prata surgiu em sua mente. Ele a aprendeu enquanto a comparava com a técnica da parede de metal ao mesmo tempo. A técnica da parede de metal é na verdade apenas uma versão simplificada da técnica da parede de prata. A excitação brilhava nos olhos de Zhao Feng. Quanto mais isso acontecia, melhor era para ele, porque uma habilidade totalmente nova era difícil de aprender. Mas, como ele havia aprendido a técnica da parede de metal, ele tinha uma base sólida e, portanto, era mais fácil de treinar. A técnica da parede de prata foi dividida em 11 níveis. Os 3 primeiros níveis eram semelhantes à técnica da parede de metal com o fortalecimento da pele como foco. O quarto ao sexto níveis focavam no fortalecimento dos ossos, o que aumentava a ofensiva e o poder do treinador. O sétimo ao nono níveis focavam no fortalecimento dos órgãos e acendiam o potencial do corpo. Podia-se formar uma barreira de força interior que poderia bloquear as flechas de 10.000 arqueiros. 10º nível, mudança completa de ossos e sangue, avanço para o caminho marcial sagrado. Lendo até aqui, Zhao Feng não sabia como se expressar. O 10º nível já permitia que alguém alcançasse o caminho marcial sagrado. 11º nível, corpo de perfeição, quase indestrutível. Zhao Feng prendeu a respiração enquanto lia isso e então comparou com o 7º nível da técnica da parede de metal. Parece que a técnica da parede de metal do velho de um braço tem problemas porque ela perde pelo menos 3 níveis e uma arte marcial de alto nível não pode permitir que alguém alcance o caminho marcial sagrado. Zhao Feng analisou. Ele até desconfiava que o velho tinha a técnica da parede de prata, mas ele estava com medo de tirá-la. Mas como essas perguntas não tinham respostas, ele não se incomodou em descobri-las. Ao mesmo tempo, Zhao Feng começou a treinar a técnica da parede de prata. Zhao Feng usou apenas 3 horas para treinar facilmente com sucesso os 3 primeiros níveis e ele não conseguia explicar o quão bem se sentia. Eram os mesmos 3 níveis da técnica de parede de metal, mas mais profundos. Do 4º nível, a diferença entre os dois se tornou maior. O 4º ao 6º nível da técnica da parede de prata equivalia ao 4º ao 6º nível do caminho marcial, respectivamente, diferentemente da técnica da parede de prata, onde o aumento de níveis tinha uma lacuna enorme. À noite do 2º dia, Zhao Feng alcançou com sucesso o 5º nível da técnica da parede de prata e seu progresso desacelerou. Mas como Zhao Feng tinha a técnica da parede de metal como base, ele ainda alcançou o 6º nível nos 3 dias seguintes.
O sexto nível da técnica da parede de prata, posso eliminar qualquer um abaixo do sétimo nível e até mesmo desafiar mestres marciais do sétimo nível apenas com meus músculos. Os olhos de Zhao Feng brilharam e um sorriso apareceu em seus lábios. Sua força aumentou pelo menos pela metade porque a força interior e as artes marciais usavam o corpo como base. Depois de atingir o sexto nível, seu progresso foi tão lento que tecnicamente parou. Zhao Feng entendeu que a fundação da técnica da parede de metal tinha sido toda usada. Para melhorar essa técnica, agora era necessário que ele realmente trabalhasse. Zhao Feng soltou um suspiro e bocejou. Ele estava treinando há alguns dias e quando saiu, descobriu que a situação havia mudado no batalhão de guardas celestiais. A tenda em que Zhao Yufei costumava viver desapareceu, deixando para trás a de Huang Qi. 2 dias atrás, Lady Yufei alcançou o top 5 dos 10 guardas celestiais e Lu Xiaoyu alcançou o top 3. Além disso, mais 2 dos 10 guardas celestiais originais foram substituídos. Huang Qi resumiu a situação. A missão de matar mudou a situação dos 10 guardas do céu, pois alguns jovens receberam boas recompensas, o que lhes permitiu progredir aos trancos e barrancos. No entanto, ninguém desafiou Zhao Feng porque ele havia lutado contra Lei Con em um empate alguns dias atrás e estava classificado em terceiro lugar. Sim, você precisa ter cuidado. Lei Con está saindo do treinamento hoje e ouvi dizer que ele quer lutar com você de novo. Huang Qi avisou. Lei Con? Zhao Feng sorriu e não levou isso a sério. Seu cultivo havia sido suprimido para o pico do sexto rank, então Huang Qi não sabia que ele havia rompido. Sua técnica da madeira murcha havia atingido o nível máximo, o que poderia permitir que ele até fingisse a morte. Logo, Zhao Feng chegou à quinta sala de madeira e lutou com Zhao Yufei. Zhao Yufei fez algumas melhorias importantes, treinando em 3 artes marciais de pico de classificação diferentes, que eram ofensivas, defensivas e fortalecimento corporal, respectivamente. Zhao Yufei aprendeu habilidades e aumentou seu cultivo muito mais rápido do que os outros. Após a missão, ela havia aprimorado suas habilidades e seu potencial havia se inflamado, o que lhe permitiu atingir o pico do sexto posto. Enquanto os dois lutavam, 2 jovens de 15 a 16 anos chegaram à entrada do batalhão de guardas celestiais. Há novatos chegando ao batalhão de guardas celestiais. Alguns dos jovens estavam curiosos. Os dois eram diferentes, um era bonito e fácil de interagir, enquanto o outro era inexpressivo. O mestre sairá em meio mês, imagino quantos do batalhão de guardas celestiais ele escolherá. Disse o jovem social. O jovem inexpressivo apenas escutou e não respondeu. Os dois caminharam ombro a ombro e chegaram na frente dos 10 guardas celestiais. Sexto irmão, você não quer ver as elites dos 10 guardas do céu? O jovem interativo perguntou. Não. Disse o jovem inexpressivo. Você é muito direto. Um leve sorriso apareceu em seu rosto enquanto ele suspirava. Quem ousa ser arrogante aqui? Lei Kong acabou de sair da segunda sala e ouviu isso. 17ª classificação, mais ou menos. O jovem falante disse brincando. Vou ver o que te torna tão arrogante. Lei Kong envia uma palma com um anel de força interior em direção aos 2 jovens. Se eles fossem artistas marciais, esse movimento sozinho os faria voar. No entanto, os 2 não se moveram. Vai se fuder. O jovem inexpressivo ficou parado enquanto liberava uma força interior de cor bronze que destruiu o ataque de Lei Kong. O corpo de Lei Kong foi lançado voando e com um crack, a sala de madeira atrás dele também foi destruída. O som alto imediatamente alarmou os outros jovens do batalhão de guardas celestiais. Quem são esses 2? Eles mandaram Lei Kong voando com um golpe. Eles não sabem que é contra as regras destruir as casas de madeira? Alguns dos jovens ficaram chocados. Zhao Feng e Zhao Yufei ficaram alarmados com isso também. Quando saíram, viram que a casa de madeira pertencente a Lei Kong havia sido destruída e o próprio Lei Kong havia conseguido se livrar da madeira que o cobria. Vocês 2 não estão com medo da punição do batalhão de guardas do céu? Lei Kong limpou o sangue que escorria de sua boca. Nós não somos do batalhão de guardas celestiais. O belo jovem curvou os lábios enquanto o jovem inexpressivo permaneceu inexpressivo. Vento final destruindo os céus. Lei Kong mais uma vez explodiu sua força interior e disparou em direção aos 2 estranhos. Esse movimento continha todo o seu poder e poderia facilmente matar cultivadores de 6º nível. Deixe-me fazer isso. O jovem alegre riu gentilmente e enviou um redemoinho de força interior branca em direção ao ataque, resolvendo-o facilmente. Lei Kong sentiu seu corpo se mover para frente sem fazer nada, então ele imediatamente circulou sua força interior e tentou recuar. Desça! O jovem girou a mão mais uma vez e Lei Kong sentiu uma força de sucção abaixo dele que o puxou para baixo. Lei Kong caiu no chão e foi chutado pelo jovem. Sim, parece que não há nenhum gênio no batalhão de guardas celestiais. O belo jovem balançou a cabeça. Eu disse isso.
O jovem inexpressivo disse isso, mas o que ele realmente quis dizer foi: eu disse isso, foi você que me forçou a vir aqui. O outro jovem ficou um pouco tenso. A luta começou e terminou em um instante. Os jovens observadores do batalhão Guardas Celestes respiraram fundo. Lei Kong, número 2, havia sido derrotado tão facilmente. Aquela habilidade que ele acabou de usar ultrapassou o nível máximo das artes marciais, poderia ser. Zhao Feng ficou um pouco atordoado. Ele tinha certeza de que a habilidade que o jovem alegre tinha acabado de usar era pelo menos de nível meio sagrado. Quem disse que o batalhão de guardas celestiais é fraco? Um som frio e claro veio de uma sala de madeira ao lado. Uma bela figura de cabelos prateados apareceu. Feng Anhui. Expressões de alegria apareceram nos jovens do batalhão de guardas do céu. Feng Anhui estava em primeiro lugar entre os 10 guardas do céu e ele havia alcançado a 7ª classificação bem antes de Lei Kong. E ele havia derrotado Lei Kong quando ele havia alcançado a 7ª classificação em 10 movimentos. Parece haver algum tipo de gênio, pelo menos. O jovem falante riu enquanto avaliava Feng Anhui. Feng Anhui começou a brilhar prateado enquanto seu cabelo balançava ao vento. Os dois jovens imediatamente se cruzaram e, com um estrondo, criaram um buraco onde estavam. Postura de ilusão do céu. Feng Anhui usou sua arte marcial sagrada incompleta e sua figura se tornou como a lua, irreal e rápida. Técnica de turbina eólica. O outro jovem ficou parado e juntou as mãos. Enquanto fazia isso, um tornado apareceu. O quê? Feng Anhui sentiu seu corpo sendo puxado com força por uma força. Que tipo de técnica é essa? Minha arte marcial sagrada incompleta não tem efeito algum. O jovem social fez 2 movimentos de corte com as mãos e o tornado se transformou em círculos que tentavam conter Feng Anhui. Corte celestial da lua ilusória. Feng Anhui gritou e um brilho prateado e frio apareceu em seus braços, que se transformaram em lâminas e colidiram com os ataques do inimigo. As duas forças se atacaram por um momento antes que a energia restante destruísse tudo. Por fim, os jovens sociais destruíram a arte marcial meio sagrada de Feng Anhui porque ele tinha uma força interior mais profunda. O corpo de Feng Anhui foi lançado a 7 ou 8 metros de distância e ele estava extremamente pálido. Mesmo artes marciais semi-sagradas não o afetam, será que ele treinou uma arte marcial sagrada? Nada mal, você conseguiu sustentar 20 movimentos comigo. O jovem que venceu tinha admiração nos olhos. Neste momento, sua aura foi completamente liberada e ele fez Lei Kong e Feng Anhui terem dificuldade para respirar. 8º grau do caminho marcial. Lei Kong exclamou. O cultivo social dos jovens ultrapassou o de todos no batalhão dos guardas celestiais. 8º nível do caminho marcial. E um pico de 8º nível. Zhao Feng ficou chocado com o que viu. O outro jovem inexpressivo havia alcançado o pico do 8º posto. Era difícil imaginar que um jovem de 15 a 16 anos quase tivesse alcançado o 9º posto. O 9º posto já era o pico porque o caminho marcial sagrado era apenas uma lenda. Quem é você? Feng Anhui olhou para os dois cautelosamente. Eu sou Nan Gongfen e este é meu 6º irmão. Bei Moi. O jovem falante se apresentou. Nan Gonga? Bei Moi? Os jovens nem sequer ouviram falar deles, mas como poderiam não conhecer tais gênios no palácio de Guanjun? Irmão Nan Gongfen e irmão Bei, o que os traz aqui? Do prédio soou uma voz. Antes que as pessoas pudessem reagir, a terceira guarda apareceu. Irmão mais velho. Nan Gongfen e Bei Moi se curvaram. Irmão mais velho? O terceiro guarda era o irmão mais velho dos dois? Lei Kong e os outros quase engoliram suas línguas. Esses dois são discípulos do Sr. Guanjun. O terceiro guarda disse ao batalhão de guardas do céu. Discípulos do Sr. Guanjun. Ondas de admiração, ciúme e inveja sacudiram seus corações. Não é de se admirar que eles sejam tão fortes, eles são discípulos do Sr. Guanjun. Muitos dos gênios soltaram suspiros de alívio. Ouvi dizer que o mestre virá em meio mês para encontrar discípulos no batalhão dos guardas celestiais, então viemos dar uma olhada neles. Nan Gongfen disse sorrindo enquanto Bei Moi ao lado dele estava inexpressivo como sempre. Irmão Bei, temos uma pessoa que pode vencê-lo em um certo aspecto. O terceiro guarda tem um sorriso misterioso. Ao ouvir isso, o interesse imediatamente apareceu nos rostos de Nan Gongfen e Bei Moi. Quem? Bei Moi se virou e examinou os rostos dos gênios no campo. Aos olhos deles, apenas Feng Anhui era mais ou menos. Zhao Feng. Os olhos do terceiro guarda se voltaram para Zhao Feng, não muito longe. O que o terceiro guarda quer comigo? Zhao Feng caminhou para frente com uma expressão estranha. Ele? Nan Gongfen e Bei Moi olharam para ele, o que fez Zhao Feng sentir muita pressão. Irmão Bei, embora seu talento seja bom e você tenha uma boa memória, Zhao Feng pode ser melhor. Disse o terceiro guarda. Sério?
Nangonfan perguntou animadamente. Esses dois pareciam querer que alguém vencesse esse irmão deles. Sim, o talento de Beimoy era simplesmente insano, tinha chegado a um nível em que ambos estavam com ciúmes e inveja. Em termos de ganhar iluminação e talento, Beimoy os havia superado demais. Agora que eles finalmente encontraram alguém que poderia ser capaz de ceder Beimoy em termos de memória, eles obviamente não deixariam essa chance passar. Eu não acredito. Beimoy disse casualmente essas 3 palavras. Como você sabe se não tentar? Nangonfan parecia animado, embora não estivesse tão confiante. Logo, eles entraram no prédio no meio do campo. O terceiro guarda imediatamente pegou um livro e o jogou na mesa. Esta é uma arte marcial semi-sagrada chamada Passo Transparente de Fumaça. Arte marcial meio sagrada? Os olhos de Zhao Feng brilharam. Vocês dois não aprenderam essa habilidade, certo? Seus olhos examinaram Zhao Feng e Beimoy. Não. Os dois balançaram a cabeça. Vocês dois usem a velocidade mais rápida para memorizar o conteúdo. Anunciou o terceiro guarda. Eu vou primeiro. Beimoy pegou o livro e virou as páginas. Durante todo o tempo, ele parecia uma estátua de pedra. Cerca de metade do tempo que levou para ferver o chá, Beimoy concluiu. Você pode me testar em qualquer coisa. Deixe-me testar você. Nangonfan pegou o livro e escolheu alguns lugares aleatoriamente nos quais Beimoy respondeu imediatamente e corretamente. Essa performance chocou Zhao Feng. Desde que ele se fundiu com o olho misterioso, esse foi o primeiro gênio que ele viu que conseguia memorizar qualquer coisa apenas olhando para ela uma vez. Zhao Feng, é sua vez. Disse o terceiro guarda. Zhao Feng acenou com a cabeça e pegou o livro Passo Transparente de Fumaça. Cerca de 10 respirações depois, Zhao Feng devolveu o livro. Feito. Tão rápido? Beimoy e Nangonfan ficaram surpresos e desconfiados. Os dois escolheram pontos complexos do livro, mas Zhao Feng os memorizou perfeitamente. Muito forte, sua memória superou a do irmão Beimoy. Nangonfan estava animado e parecia uma conquista para alguém derrotar Beimoy. Eu não acredito. Os olhos de Beimoy examinaram o terceiro guarda de Zhao Feng, pensando que os dois poderiam ter se unido para enganá-lo. Como você quer provar isso então? Terceiro guarda perguntou de volta. Beimoy pegou um livro e disse casualmente. Arte marcial meio sagrada, técnica de respiração de retorno. Fim dos capítulos do 77 ao 79. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.